para o assunto. Você sabe por que eu chamei você aqui? Porque o que me chamou a atenção no livro foi que o livro é extraordinariamente bem escrito. Você escreve muito bem, tá? Eu acho que eu estrago tudo. Não, eu acho que você escreve muito bem, senão eu não teria... Obrigado. Sabe, eu vou ler um trecho do livro aqui só para dar uma ideia do que eu estou falando. Uma raça planetária que se quer saber ao certo como surgiu, de onde veio, qual o significado da vida, ou mesmo o que a espera, deveria ter um mínimo de prudência ao analisar questões conceituais no campo da filosofia existencial. Entretanto, como se movidos por algum tipo de orgulho doentio que nos cega e nos impede de analisar com melhores critérios o universo que nos cerca, mesmo não sabendo, entre aspas, muita coisa a respeito de coisa alguma, muitos pretendem afirmar com toda pretensão que somos o centro da criação universal. O conceito de antropocentrismo, palavra grega que entroniza o homem como centro de todas as coisas, é uma herança direta da cultura grega e vai por aí afora. Quer dizer, é um livro bem escrito, tá? Sem sombra de dúvidas. Agora, por que é que a gente... por que existe essa mistura? Aí me parece que... desculpa, eu estou perguntando porque é minha obrigação aqui fazer um certo tipo de pergunta. Por que de repente há essa mistura de extraterrestre com espírito... com o espírito dos atuais hóspedes do Popó? Quer dizer, por que de repente tem essa mistura de espiritismo com extraterrestre, com reencarnação? Isso não fica uma coisa meio confusa? A princípio, sim. E essa foi uma das minhas preocupações, pois que, na medida em que eu não queria me envolver com nada disso, e na hora em que fui sendo envolvido, de repente, os verdadeiros autores intelectuais das ideias que toscamente tento colocar no papel, se apresentavam como espíritos, os fregueses lá do cemitério do Popó, mas deixavam claro que tinham outros ali que não eram espíritos de pessoas que haviam morrido aqui, e sim espíritos que estavam também encarnados em outros orbes e já com um certo adiantamento tecnológico, se deslocavam até a Terra e se desdobravam, se misturando com os amigos espirituais, na tentativa de ajudar a raça humana em seguir adiante. Mas para que eles faziam isso? Porque, se já que não ajudam, ninguém está ajudando nada por enquanto, quer dizer, não há nenhuma manifestação explícita em termos de ajuda. Eu estou aqui de advogado do diabo mesmo. Porque, por exemplo, por que é que chegam... O que é que um disco voador... Eu acredito, eu acho que eu nunca vi, eu adoraria ver, né? Não gostaria que me levassem para um passeio, mas ver... Eu queria ver de dia, para não dizer, é uma luz. Não, queria ver o bichinho todo lá. Mas será que é um tédio tão grande nos outros planetas que eles têm que vir aqui para ir assustar uma pessoa em Sapucaí, pegar uma velhinha lá na orla, para dar um susto nela? Eu não entendo por que se há intenção de ajudar, não é uma coisa explícita. Vamos lá. O motivo teórico que eles me pediram para que eu escrevesse esses livros é um só. Imagine alguém que na nossa sociedade comete um crime e que, portanto, é obrigado a ficar no penitenciário durante uns bons 50 anos. A sociedade aqui fora evolui e ele fica estacionado entre os muros da prisão. 50 anos depois, cumprida a pena, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Como ele saiu de uma sociedade que evoluiu muito e ele não evoluiu, se ele for reintegrado sem um devido preparo psicológico informativo, ele pira. Muito bem. Nessa ótica de análise, esses seres informam que nós que estamos aqui na Terra, aí entra também a questão da reencarnação que você falou, reencarnando ciclicamente, há muito tempo atrás. Os nossos espíritos adoeceram, perderam a simplicidade da alma e com isso nós perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros. Nos tornamos seres complicados e estamos aqui isolados da convivência com as demais civilizações cósmicas, só que já é chegado o momento da reintegração cósmica do nosso mundo. Agora, e por que todas as teorias e todos os livros e tudo que a gente vê sobre outras civilizações extraterrestres, elas são sempre muito mais adiantadas do que a gente? Será que a gente é tão devagar assim? Pela notícia que universo? julgo estar recebendo, há de tudo lá fora. Há seres mais evoluídos e há seres também problemáticos, ou ainda mais que nós. Mas fato é que esse tal momento da reintegração cósmica seria marcado pelo primeiro contato oficial com esses seres. E meu desespero é porque... Mas não teve esse contato ainda. Mas vai ter a qualquer momento. Quando? Esse é meu desespero, porque se eu estivesse escrevendo para dizer, olha, isso vai acontecer, sabe-se lá quando, tudo bem.
Mas nos livros, e aí está a minha covardia moral, pois que quando eu comecei a editar, eu não queria aparecer. Eu não pretendia aparecer. E tem data? Eles dizem o seguinte, Jô, sabe quando um fruto maduro ainda está preso à árvore, mas já tem outros frutos no chão? A gente sabe que os tempos são chegados porque a qualquer momento aquele fruto se desprenderá da árvore. Porém, não há nenhum cientista terreno ou extraterreno que saiba dizer dia, hora, minuto e segundo em que aquele fruto cairá da árvore. Porém, sabe-se que os tempos são chegados porque ele já está maduro. Mas que fruto é esse? Que fruto seria esse? É um Seria... Não, eu sei. Mas esse fruto, simbolicamente... Seria a volta de Cristo. A volta de Cristo? Sim, como príncipe da paz, pois que já que estamos isolados dessa convivência com civilizações de fora... Quer dizer, nisso tudo entra a volta do Cristo, quer dizer, não é o primeiro contato não é uma espaçonave que vai chegar. Sim. Só há uma forma de vir lá de fora, ou voando feito um super-homem por sobre as nuvens, ou voando em alguma coisa. Não é que ele necessite disso, dizem eles. Não, poderia ser de novo, podia ser também através de uma concepção, não poderia? Mas segundo o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele disse que retornaria na sua forma natural de autoridade celeste, cercado por todas as suas hostes angelicais, para presidir esse momento de reintegração. Mas aí não está se falando, aí você está falando de Apocalipse, está falando de João, né? Sim. Aí ele fala em corpo, no seu corpo, como é que se diz, meu Deus? Hein? Glorificado. No seu corpo glorificado, não é? Isso. O corpo glorificado, claro que não é esse aqui, né? É um corpo, que eu tenho a impressão que é o corpo que os discípulos, quando encontram ele, não reconhecem depois da ressurreição, né? Isso. Tem o primeiro encontro com discípulos que não o reconhecem, porque ele está inteiramente transformado. A meu ver, parece que o que se insinua ali é que ali já seria o Cristo no seu corpo glorificado, né? Mas isso pressupõe, eu não entendo essa mistura não seria bem esse corpo com o disco voador, entende? A mistura é que funde um pouco a minha cabeça. Sim. E de reencarnação também. Desculpa, pelo fato que... De estarmos isolados, isso é um assunto novo para a gente. Então, depois que vários mestres estiveram aqui tentando despertar em nós a percepção de que só há um comportamento que nós podemos e devemos assumir para permitir que a Terra possa ser reintegrada à convivência cósmica, que é a atitude amorosa. E Jesus deu a sua vida por isso, não como uma questão religiosa, mas como uma questão de ousadia, de atitude política, porque, segundo ele, os seres cósmicos minimamente elegantes têm como atitude natural a postura amorosa. Nós adoecemos, perdemos a simplicidade da alma, com isso perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros e nos tornamos seres indesejáveis. A gente morre de medo de ET. Na verdade, talvez eles tenham medo da gente. E nós somos os violentos da história. Na verdade, essa violência vem, quer dizer, na plenitude dos tempos.